Jesus não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve. A partir desse momento nós damos início a mais uma escola bíblica, Assembleia de Deus no setor do Águas Claras em Brusque. O Consolador já veio em mim morar. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos louvar ao Senhor por você estar nos acompanhando aqui direto da Assembleia de Deus nas Águas Claras. Estamos aqui para transmitir mais uma escola bíblica. Nessa oportunidade nós vamos estar vendo a lição de número 3 do nosso trimestre, né, que seria passado amanhã pela manhã, e por causa de todos os eventos que os irmãos bem sabem, nós estaremos fazendo hoje, né? Eu sou o presbítero irmão Isaías, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no setor de Águas Claras. Está aqui comigo para estarmos discutindo, né, e trazendo conhecimento a respeito desse assunto o diácono irmão Vanderlei, né, é vice-coordenador da Escola Dominical aqui na Águas Claras. Diácono irmão Vanderlei, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Muito bom hoje estar aqui reunido com os irmãos para discutirmos um pouco essa lição tão importante e que vai acrescentar conhecimento a todos nós. Amém, glória a Deus. Também está aqui conosco o presbítero irmão Paulo Ricardo, professor também da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aqui. Paz do Senhor a você que está aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, glória a Deus. Também está aqui conosco o presbítero irmão André, também professor da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Isaías, paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham também. Já quero deixar aqui um recado para que você que está assistindo compartilhe essa live, para que várias pessoas, crentes e não crentes, venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Ótima palavra, irmão. Compartilhe, irmão. Compartilhe para que outros também possam desfrutar dessa bênção que vai ser essa aula nesta noite. Amém? Nossa lição de número 3 fala a respeito o título dela é Eleição e Predestinação. Nosso texto áureo vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Nossa verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está ali em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. E diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo.
Amém? Glória a Deus. Então, baseado nessa leitura bíblica, né, e no nosso tema proposto, no nosso título da nossa lição, ali nós teremos também alguns objetivos nessa nossa lição de hoje. E o primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Também no segundo tópico, a gente vai tentar explicar, aliás, estaremos explicando como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E no terceiro tópico, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? E aí nós vamos aqui já começar a falar, né, sobre esse assunto. O nosso primeiro tópico tem como título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E aí, nosso primeiro subtópico tem como título a eleição divina. E aí eu gostaria de perguntar ao irmão Vanderlei, né? O que o irmão pode nos dizer a respeito da eleição divina? Bom, irmão Isaías, o que nós podemos observar, e também o próprio comentarista já coloca isso, que a eleição ela tem que ser, e ela é, cristocêntrica. A eleição ela é por Cristo Jesus. Deus, através de Jesus Cristo, elegeu aqueles desde a fundação do mundo para que fossem salvos. Então nós temos 3 pontos que o comentarista coloca que são muito importantes que nós precisamos apontar. Em quem fomos escolhidos, em Jesus Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é antes da fundação do mundo. E a finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então essa é a finalidade. Através de Cristo Jesus, que nós fôssemos, toda a humanidade tem o direito da salvação, mas aqueles que optam por Cristo, que aceitam a Cristo como Salvador, esses têm a salvação nele. Amém. Muito importante a gente entender, né, esses três propósitos, né, assim, há 3 formas, como é que acontece essa eleição, né, como o irmão disse, né, primeiro é em Cristo, é Jesus, é através dele que nós alcançamos essa salvação. E aí, antes da fundação do mundo, porque antes do Senhor criar qualquer coisa, né, e justamente por causa da sua presciência, né, da capacidade do Senhor de antever as coisas e saber o que vai acontecer antes, o Senhor já sabia de tudo o que aconteceria com a humanidade. E por isso ele preparou já a solução, né, para aquilo que seria o erro que Adão cometeria ali, né? E o irmão Paulo, o irmão tem alguma coisa para nos dizer a esse respeito? Só para a gente dar uma frisada, né? Que essa eleição, a gente tem que entender que a palavra eleição, né, eu estava conversando aqui com os irmãos aqui junto aqui, a gente tem que ter sempre em mente que Deus escolheu o quê? Escolheu salvar a humanidade, ou seja, escolheu dentro de um projeto salvar a humanidade. E muito bem colocado pelo diácono irmão Vanderlei, né? E isso é uma escolha do ser humano, né? Aceitar a salvação ou não aceitar. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo feito no Calvário ou não aceitar. Nós trabalhamos dentro de uma palavra chamada livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha do ser humano. Mas a palavra eleger também tem o seu significado de escolher. Então, quem escolheu? Nós temos que trabalhar sempre essa visão cristocêntrica, muito bem colocado aqui pelo diácono irmão Vanderlei. Amém. Glória a Deus. Irmão André, irmão, tem alguma posição a esse respeito? Amém. Glória a Deus. Aí, nosso outro subtópico vai falar sobre as condições da eleição, de como essa eleição ela acontece, né? Primeiro nós vimos que o Senhor é quem elege, e elege em Cristo, elegeu antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Agora, quais as condições? Em que condições isso acontece, amém, irmão Paulo? Muito bem colocado, né? A gente tem que trabalhar com vou trabalhar com 2 argumentos bíblicos aqui, que nós vamos abordar sobre que esta escolha, né, como eu já frisei aqui, são para todos os homens. E o ponto bíblico, ou a referência bíblica, se os irmãos puderem abrir na sua casa lá, está em 1 Timóteo, no capítulo de número 2 e versículo de número 4. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2,
versículo do 3 ao 6, que diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então nós vamos ver aqui no versículo 4 que ele vai dizer que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só. Então o plano de Deus, a condição de Deus é exatamente isso, que toda a humanidade conheça a salvação, que todos os homens conheçam essa salvação. Então está aberto para todos os homens escolherem e aceitarem a salvação. E outra questão aqui vai também estar ali em Efésios, no capítulo 2, que a gente vai ver a questão da graça de Deus, da sua misericórdia. Ou seja, ela é a graça, mas ela não foi de graça. Isso, também lembrando, né, para o irmão que o texto áureo da Bíblia, né, também exatamente traz isso. Claramente esse assunto, que está ali em João 3,16, né, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Né? Então não foi apenas a alguns, mas a todos. Todos aqueles que creem no Senhor têm acesso e têm direito, não direito na forma como nós entendemos, né, mas têm o privilégio de serem alcançados pela graça de Deus. Né? É interessante também, presbítero irmão Isaías, o que o irmão Paulo falou é bem verdade a respeito da graça de Deus, mas o importante também é lembrar que existe um pensamento que diz que essa graça ela é irresistível. Mas não é assim que nós entendemos, segundo a palavra de Deus. Essa graça ela pode ser resistida, porque o homem ele pende para fazer aquilo que é errado. Então, a natureza humana ela é contrária à vontade de Deus. Tanto que Jesus também nos ensinou que o próprio Cristo, sendo Cristo, ele sempre fazia a vontade do Pai. Então, o nosso desejo voltado para essa questão da graça é resistir a nós, resistir ao nosso eu, ao nosso pecado, né? E se achegar à graça de Deus por meio de Cristo. Amém. E o segundo tópico aqui, para a gente deixar bem explicado para os irmãos que estão aí na sua casa. Então a gente falou, o primeiro tópico é que todos os homens, né, toda a humanidade, ela tem à sua disposição a salvação. Então a salvação, ela foi disponibilizada para toda a humanidade. E a segunda questão aqui que a gente quer abordar é que lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que não é pelo mérito humano, né? Não é pelo mérito humano, ou seja, nós não temos condições nenhuma, né, de sermos salvos a não ser pelo meio da graça. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. Então toda esta obra da salvação, ela provém de Deus. Aonde que o homem entra nisso? O homem entra nisso na liberdade de escolha. Ele aceita ou ele não aceita. Lá em Efésios, se os irmãos tiverem já a Bíblia pronta aí, vai dizer assim, Efésios capítulo 2 e versículo 8, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, justamente a carta que nós estamos abordando aqui: pois vocês, eu estou numa versão NVI, eu vou colocar aqui numa versão mais assembleana, que é corrigida, fiel, que vai dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É presente de Deus. Ou seja, o homem entra nessa questão, na questão da escolha, ou ele escolhe, né, ele aceita ou ele não aceita. Mas a salvação, né, o projeto de salvação provém do eterno. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Isaías, deixa eu fazer uma pergunta aqui para esse irmão Paulo. Ele nos elegeu, ele nos escolheu. Certo. Né? E há uma escolha, ele sabia dessa escolha, ele sabia dessa eleição. E aí alguém está dizendo aqui, então nós não temos livre-arbítrio. Só que eu falei antes, os irmãos ali que estão escrevendo, boa pergunta. Essa escolha, irmão, ela dá no quesito da humanidade, certo? Ou seja, quando o homem pecou, Deus já tinha um projeto de salvação para a humanidade.
Antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha esse projeto de resgate, de salvação para a humanidade. O pecado não pegou Deus de surpresa. Não, né? Porque Deus, aí que nós trabalhamos com a presciência de Deus, né? Nós trabalhamos com a presciência de Deus. Deus já sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Ele já tinha um projeto de salvação para o homem, já tinha um projeto de resgate para o homem, já tinha esse projeto para toda a humanidade. E o que acontece também é que no texto que o irmão leu, né, vai dizer que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E aí alguns irmãos aproveitam do não vem de vós, né, para tentar justificar o fato de que o homem não tem nenhuma participação, né, na salvação. O homem não tem nenhuma participação porque pelos seus méritos, pelas suas obras, o homem não alcança a salvação. Não adianta o homem fazer nada e andar de joelho a vida inteira, nem pagar promessa, nem dar esmola. Nada que o homem faz pode garantir para ele a salvação, a não ser o sacrifício de Cristo na cruz. O que o homem tem que fazer é escolher, né? Ele só tem mesmo a oportunidade, Deus abre para ele, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele revela Jesus para o homem, que o Espírito Santo, ele faz com que o homem entenda, né, tenha conhecimento do pecado, da justiça e do juízo, e a partir dessa ação do Espírito Santo, o homem decide se quer ou não, e a decisão é dele. E como o irmão André falou, a graça, ela é irresistível. Existem aqueles que estiveram, e inclusive na Bíblia nós vemos um caso bem interessante, é o jovem rico, né, que chegou diante de Jesus buscando salvação, e Jesus disse para ele que ele devia guardar os mandamentos. Ele disse que desde de cedo ele guardava os mandamentos. E Jesus disse para ele, então faz o seguinte, falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me. Jesus escolheu aquele jovem. Jesus chamou ele para que o seguisse, e ele decidiu não seguir, né? Por então isso ele que é cristocêntrica, né? Por isso que essa eleição é cristocêntrica, né? Exatamente. A eleição é em Cristo, porque é só através dele que nós alcançamos a salvação. Então a graça pode ser resistida, ela pode ser resistida, porque muitos têm ouvido a palavra, né, e não têm aceitado. E a gente pode ver isso bem claramente, irmãos. Agora, eu estava pensando aqui na própria palavra do semeador. A palavra é pregada e nós vemos aqueles que aceitam, mas que a palavra é roubada. Nós vemos aqueles que aceitam, mas que não têm profundidade na palavra, porque não buscam, mas têm um conhecimento. Foi para eles revelado a palavra, né? E existe aqueles que aceitam, que crescem, mas que não frutificam. Por quê? Porque deixam que outras coisas venham abafar a palavra na vida dele, né? Então, assim, a graça pode ser resistida? Ela pode ser resistida. E muitos têm resistido, muitos têm ouvido. Inclusive me lembro agora também do próprio rei, se eu não me falha a memória, eu acho que o rei Félix, né, que Paulo falou de Jesus para ele, pregou, e ele fala no final, fala assim para Paulo, por um pouco você não me convence a ser como você, quase. Então, eu entendo que ele entendeu o que Paulo estava pregando. Ele entendeu a palavra de Paulo, né? Mas ele resistiu à graça de Deus. Ele não se rendeu àquilo que Paulo estava falando com ele. Então, é possível resistir? Claro que sim. Bem? Isaías, deixa eu só colocar um versículo também que eu acho muito importante, que se encontra em Marcos, no capítulo 16 e no verso 15 e 16, que diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o nosso papel é ir e apresentar. Aquele que ouvir e aquilo descer para o seu coração e ele aceitar, ele vai ser salvo e vai frutificar. E aqueles que não crerem, eles serão condenados. Amém. Apresentar esse projeto de eleição, né? Apresentar esse projeto de eleição, né? Para não dizer que só alguns são eleitos, né? Mas é todos. E apresentar esse projeto de eleição, porque o projeto de eleição nada mais é do que a salvação para todos que assim o quiserem. E esse é o objetivo. E na verdade, a pregação do evangelho, ela só faz sentido se houver possibilidade de escolha. Porque do contrário, vamos dizer assim, então aqueles a quem o Senhor predestinou vai ser salvo de qualquer maneira. Então, para que eu vou pregar o evangelho?
Para que eu vou anunciar Jesus se ele vai ser salvo de qualquer maneira? Eu não preciso anunciar Jesus, né? Mas aí por que você precisa apresentar a Cristo para a pessoa? Para a pessoa poder, depois de ter sido apresentado ao projeto de salvação, decidir se aceita ou não. E só a partir daí é que ele vai, né, ser escolhido pelo Senhor, vai ser aceito na família, né, de Jesus. Então, assim, o projeto de Deus né, e pode mudar de acordo com a decisão que o homem toma, né? A gente vê isso muito claramente ali, e quando Jonas vai pregar para Nínive. Qual era o projeto de Deus para Nínive? Era destruir Nínive. Era destruir. E Deus deu, através da pregação de Jonas, a oportunidade dos ninivitas fazerem uma escolha. E após eles terem feito essa escolha, houve uma mudança no projeto de Deus, houve uma mudança naquilo que Deus tinha planejado a respeito deles. E por que Deus, né, fez com que Jonas fosse lá? Porque, na verdade, a Bíblia vai dizer mesmo que o Senhor, lá em Ezequiel, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Irmão Isaías, deixa eu colocar uma coisa, e essa, falando de Nínive, né, e essa mudança de Deus de projeto, essa mudança de Deus de mudar aquilo que ele, o seu início, ele tinha um projeto e mudou o seu projeto, é na vista humana, na realização de vista humana, porque na vista divina ele já tem, por isso que ele é presciente, ele já sabia. Então é enfático a gente dizer que houve uma mudança do projeto de Deus, mas no olhar humano, porque no olhar divino Deus já sabia que, por exemplo, o dilúvio vinha. Deus já sabia que o pecado ia entrar e nada pegou Deus de surpresa. Então, Deus é um Deus de presciência, Ele já sabe. Mas como eu não sei, e é por isso que eu oro, porque como eu não sei, então eu vou orar. Como eu não sei, eu vou orar, vou buscar a Deus, vou fazer missão, porque eu não sei. Então é na vista humana. Existem alguns textos bíblicos que falam assim, que Deus se arrependeu daquilo que iria fazer. Não é que Deus se arrependeu porque Deus é falho, Deus pecou. Não, Deus ele é santo, né, como nós aprendemos conforme a palavra de Deus, mas que na verdade ali a sentença mudou por causa da atitude do povo. Então, a sentença de Deus para aquele povo é que eles fossem morrer. Mas como o povo se voltou para Deus, a sentença mudou. Digamos que seria a sentença para a ação, né? Isso aí. Daquela determinada pessoa, ou daquele determinado povo, ou seja, a sentença pelo ato do pecado, né? Porque Deus é justo. Então a sentença para o pecado, o que é? É morte, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Amém? Amém. E é muito interessante quando a gente fala sobre esse ponto que foi tocado, né? Sobre a presença de Deus, como é que Deus sabe. E aí, dentro daquilo que nós estamos estudando, daí vem a eleição antes da fundação do mundo. Porque Deus, antes de formar qualquer coisa, Ele já sabia que iria formar o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar, o homem ia cair, ia se distanciar dele, e já planejou, né, um projeto para poder alcançar, resgatar esse homem da sua condição de pecado. E outro texto também que para mim é muito interessante, que eu entendo bem claramente a presciência de Deus, né, é quando Deus chama Abraão e vai dizer para Abraão, e eu já citei, normalmente aqueles que estudam comigo sempre têm a oportunidade de ouvir falar sobre isso, né? Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou dar essa terra toda aqui para a sua descendência. Só que agora não. Por quê? Porque o pecado desse povo ainda não chegou no limite determinado. Então você ainda vai peregrinar por 400 anos e depois você vai voltar e vai tomar a terra. Então, durante 400 anos, Deus deu oportunidade para aquele povo de Canaã se arrepender, né? E aí vai falar assim: mas como se ninguém pregava? Não, mas como assim ninguém pregava, né? Nós vamos ver que quando o Baraque vai chamar Balaão para Balaão amaldiçoar o povo, Balaão era um profeta do Deus Altíssimo, ele conhecia Deus e ele vivia no meio de Canaã. Então ele não pregava? Se não pregava, era o que ele devia estar fazendo, devia estar pregando, né? Bem, irmão, tem uma pergunta aqui no Instagram, alguém perguntou assim, ó: se Deus, deixa eu ler aqui. Se Deus criou, tem a presciência, Deus sabendo de tudo, né? Falando da presciência de Deus. Se Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar e sabendo que ia ter muito perverso, por que Deus criou o homem? Vai lá. Justamente, né?
Deus não interfere no percurso da humanidade. A gente vai ver isso aí. Deus não interfere no percurso da humanidade. A sua bondade, a sua misericórdia, né, são os atributos de Deus. Então Deus, ele cria o homem, Deus cria o ser humano e coloca dessa consciência do homem, ou seja, o homem tem a liberdade de escolha, né? A gente vai ver que o primeiro pecado, ele não nasce na terra, ele vai nascer no céu, né? Então a gente vai perguntar, então por que Deus criou os anjos? Eu acho interessante, é justamente isso, a gente tem que trabalhar com a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Deus, ele não cria robôs. Deus, ele criou homens e mulheres, criou os anjos com a liberdade de escolha, de adorá-lo ou não adorá-lo. Os anjos estão no céu adorando o Senhor, dizendo santo, santo, santo. Não é porque eles são robô e estão ligados ao automático, é porque eles escolheram adorar aquele que é santo na sua essência. E aí o irmão faz mais uma pergunta, mediante a isso. Então, há o risco de quando irmos para o céu, pecarmos no céu ainda? Só que a gente tem que trabalhar que são doutrinas diferentes, né? A gente vai ver que Deus tem um projeto, tem um plano justamente para isso, né? Quando a gente fala de arrebatamento, quando a gente fala de escatologia, nós vamos ver que nosso corpo será glorificado. Então a gente trabalha com duas linhas, né? Reino milenar e depois quando todos serão salvos. Então no reino milenar a gente vai ver, a gente está indo para um lado escatológico, né? Mas vamos só dar a resposta para o irmão ali, né? No reino milenar, Deus vai restaurar todas as coisas, né? Onde a Bíblia vai dizer que não vai ter choro, não vai ter enfermidade, ou seja, então a gente tem que entender que no céu nós vamos receber um corpo glorificado. Então não tem espaço para pecado, né? Não tem espaço para pecado. É uma doutrina totalmente diferente. Nós estamos falando de doutrina de salvação, no tempo do homem aqui na terra, no tempo da graça. E isso que o irmão perguntou entra na doutrina escatológica, onde todas as coisas serão restauradas e lá no céu não tem lugar para o pecado, porque é um tempo de restauração de Deus para a humanidade. E nessa questão do livre-arbítrio, no caso, os anjos que se rebelaram contra Deus já foram expulsos. Os que estão lá escolheram estar lá. Quem se juntou a Lúcifer já foi expulso de lá. Então não existe pecado lá. Amém. E também dentro da salvação humana, né, voltando ao que o irmão perguntou, ali na página, ali no Face, né, irmãos, a gente entende que a nossa salvação ela acontece num processo, né? E o primeiro processo é a justificação. E quando você aceita Jesus e você é justificado, você é livre, né, você é livre da condenação do pecado. Aquele pecado que você cometeu, ele não te condena mais. Durante o período que você vive aqui nessa terra, você é livre, você é liberto do poder do pecado. Durante a santificação, você vai se santificando e o pecado não mais terá domínio sobre nós, assim diz Paulo, né? Porque estar debaixo da graça, não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, assim diz Paulo. E isso é santificação. Agora, a partir do momento em que você se santificou e você morre e você recebe o corpo glorificado, na glorificação nós somos libertos da presença do pecado, porque no céu não há pecado. Amém? Glória a Deus. Então, aqui dando sequência, né? Porque é um assunto muito bom, um assunto que se deixar, a gente fica a noite toda discutindo em cima apenas de um ponto, mas nós gostaríamos de dar sequência, né? E ir mais à frente em relação à nossa lição. Aqui no nosso terceiro subtópico vai falar sobre a vida santa e irrepreensível, né? E eu gostaria que o irmão André, né, pudesse falar alguma coisa sobre essa vida. Como ter essa vida santa e irrepreensível? O que significa essa vida santa e irrepreensível? Existe um pensamento totalmente errado, até mesmo no nosso meio. Algumas pessoas dizem assim, não, santo só Jesus. Mas esse pensamento não é conforme a palavra de Deus. Primeiro, porque o apóstolo Pedro disse, sede santo. Jesus, na verdade, falou, sede santo porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro disse, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, assim como a salvação, o processo de santificação, ele é processual. Não é que você, vou acordar santo sem pecado. Não, essa santificação, ela é uma escolha sua diária, você tem essa escolha, você escolhe se santificar.
Então, a partir do momento que você escolhe, você se torna separado desse mundo. Você é separado, né? A palavra santificação significa isso. Tanto é que Hebreus capítulo 12, verso 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é necessário todo cristão ter essa santificação para que ele se aproxime cada vez mais de Cristo, porque sem a santificação ele não vai ver a Deus. E ligado à santificação está essa palavrinha irrepreensível, porque todo aquele que é santo, ele se torna irrepreensível. Por quê? Não tem como ele ser repreendido, porque ele já é justificado, porque ele está sendo santificado no Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E essa nossa ser santo e irrepreensível, né, ser separado e através da santificação não manchar, né, essa nossa santidade, não manchar aquilo que o Senhor tem nos dado, né, e comprado e pago um alto preço ali na cruz do Calvário. Glória a Amém. Deus. O irmão Vanderlei quer falar alguma coisa sobre esse assunto ainda? Eu queria acrescentar só o versículo que o próprio comentarista propõe ali, que está em Filipenses 2 e no verso 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, através disso, nós seremos vistos e as pessoas elas vão observar aquilo, a progressão da santificação da pessoa. Que, como o irmão André falou, é uma coisa, é um procedimento gradativo. Ele é, todos os dias você vai caminhando e vai se santificando, se aproximando cada vez mais de Cristo. Amém. Como diz a palavra, diz, né, que o proceder do justo é como a luz da aurora, né? Que vai ficando claro, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. E esse deve ser o nosso objetivo. Cada dia ser melhor, né, diante de Deus, segundo a sua palavra, né? Agora, aqui sobre o nosso quarto subtópico, vai dizer a nova... Deixa eu só dar uma pitada ali, irmão, nesse ponto ali que o André deu uma frisada ali, tanto o diácono Vanderlei, que a gente vai ver que a santificação ela vai ser uma responsabilidade do ser humano com o auxílio do Espírito Santo, né? Aí o irmão André ali frisou 2 versículos bíblicos, e lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, o homem é responsável pela sua santificação, mediante a leitura da palavra, leitura bíblica, oração e jejum. Mas o Espírito de Deus que atua no homem, auxilia o homem nessa santificação. Amém? Glória a Deus. Bênção do céu, bênção do céu. Então, aqui no nosso quarto subtópico, fala sobre a nova vida dos eleitos, né? E aí, irmão Paulo, né, o que o irmão pode nos dizer a respeito desse nosso quarto subtópico? A nova vida dos eleitos, é justamente isso, né? É o reflexo na vida daquele que é salvo, né? Daquele que recebeu a salvação, daquele que recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essas são as consequências. Vai ser o quê? Vai ser uma nova procedência de vida, né? A nova vida dos eleitos. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo de número 5, né, e versículo de número 17, se eu não estou enganado, vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, né? Então isso é um reflexo na vida do salvo, né? É deixar as coisas que já passaram, deixar a vida de pecado. E a gente vai ver aqui o escritor aqui colocando que lá em Gálatas, né, um texto bem conhecido, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer justamente isso, né? As obras da carne, ou seja, aquilo que o ser humano ele fazia antes de receber essa nova vida em Cristo Jesus, e a nova vida agora em Cristo Jesus. É o que Paulo vai abordar, essa novidade de vida. Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Gálatas, uma igreja que estava querendo voltar às práticas do pecado, querendo voltar às práticas da lei. E ele vai dizer, olha, vocês já são ressuscitados com Cristo. Vocês já receberam a salvação. Deixai as práticas do pecado. E que prática é essa? Aí Paulo faz uma lista das práticas do pecado. Fornicação, adultério, enfim, mentira, lascívia.
e ele vai dizer as obras do Espírito, ou seja, a obra que o Espírito Santo ele faz na vida do cristão. Nós abordamos isso aqui na aula passada, é justamente isso, a obra que o Espírito Santo faz na vida do cristão. E esta obra vai resultar no ato de santificação, ou seja, o Espírito de Deus, ele vai levar o homem a uma vida de santificação, ele vai levar o homem a ler a palavra de Deus, vai levar o ser humano, aquele novo convertido, aquela nova pessoa, agora em Cristo Jesus, a ler a palavra, a meditar na palavra, ele vai ter gosto da palavra de Deus. O homem, o ímpio, né, a criatura, né, ele não tem amor pela palavra, ele não tem gosto pela palavra. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habita nele. Agora, este novo homem, esta nova criatura, que vai se tornar filho de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Amém? Então este é o resultado de uma nova vida dos eleitos. Eu só queria acrescentar um texto lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Paulo diz assim: não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. E a nova vida que eu vivo para o unigênito do Pai, que antes morreu e se entregou por mim. Ou seja, quando você não conhece a Cristo, você vive para si. Quando você conhece a Cristo, aceita Cristo, você vive para Ele. Então essa mudança é para o Senhor. Posso dar uma... E é interessante porque o escritor está dizendo, a finalidade é apresentar a Deus. Não é apresentar aos homens, mas é apresentar a Deus. O quê? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Deus nos tira de uma individualidade de pecado para nos colocar numa coletividade perfeita. Que coletividade perfeita é essa? A noiva de Cristo. Por isso que a noiva de Cristo ela é perfeita. Aos olhos humanos, a noiva parece ter alguns defeitos. A igreja de Cristo, não a placa, mas a igreja de Cristo, tem pessoas que criticam, parece que vai ter algum defeito, a igreja tem defeito, não. Mas aos olhos do noivo, essa igreja é perfeita, porque ele morreu por ela. Então ele quer levar ela a Deus, uma igreja sem ruga, sem mancha, irrepreensível. Então ela é perfeita. E eu disse uma vez aqui no culto, se alguém, por exemplo, casar com uma pessoa com algum defeito físico, algum problema físico, o noivo está esperando essa noiva entrar. E se essa noiva entrar mancando, se essa noiva entrar com um problema, uma deficiência física, aos olhos de todas as pessoas daquele lugar vão ver a deficiência. Mas o noivo não consegue ver a deficiência, porque ele está olhando para a essência da noiva. E essa é, sim, uma nova vida dos eleitos. Ter a essência do noivo. Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos para o nosso segundo tópico. Deixa eu só fazer também um pequeno acréscimo. E isso é importante, que a gente viva essa vida irrepreensível, não de aparência, mas verdadeiramente. Porque o nosso Deus, ele enxerga isso. Ali em Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, ele fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então ele quer que a gente seja irrepreensível, não por aparência, mas na prática, vivendo isso e demonstrando isso para ele, para que a gente não viva alguma coisa para tentar enganar os outros, porque a gente pode tentar enganar os outros, mas a Deus a gente não engana. Amém, glória a Deus. Irmão Paulo, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Irmão André, quer acrescentar mais alguma coisa? Glória a Deus. Agora nós vamos entrar no nosso segundo subtópico, aliás, que vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. E nosso primeiro subtópico vai falar sobre predestinação, a predestinação. E nós sabemos, e agora eu vou jogar meio que uma bomba para os irmãos, que existem dois pensamentos específicos sobre o que é predestinação. Existem aqueles que seguem a linha de Calvino, que creem que a predestinação é vista de uma forma. Existem aqueles que
que tem uma visão mais arminianista, né, que crê que a predestinação é de outra forma, né? E eu queria agora jogar para os irmãos, né, para que os irmãos me dissessem o que vocês entendem, de que forma, e que vocês podem me trazer de dados, até mesmo históricos, a respeito do que significa e por que essa divergência, né? Eu quero lembrar que isso não é um assunto que está diretamente ligado à nossa aula, mas eu sei que muitos irmãos estão pensando nisso, porque sempre que se fala em eleição, predestinação, sempre surge, né, essa pergunta e essa ideia. Isso por quê? Porque esse mesmo assunto ele é discutido há mais de 500 anos, né? Porque Calvino morreu ali em 1600 e alguma coisa, né? E até hoje se fala nisso, né? Aliás, 1564 que ele morreu, né? E Armínio morreu ali em 1600, né? E até hoje se fala sobre isso, né? Aliás, quando Armínio nasceu, quando Calvino morreu, Armínio tinha só 4 anos, né? E aí eu queria que os irmãos me trouxessem alguns esclarecimentos, e também para aqueles que estão nos assistindo, sobre por que essa diferença, né, de pensamento entre eles. Irmão Wanderley. Eu queria só colocar primeiro qual a diferença, esses pontos de cada subsídio teológico que nós temos, para nós podermos discutir então essa diferença. Então nós temos de Jacó Armínio os seguintes pontos: a capacidade humana e liberdade de escolha. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos e decair da graça. Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Irmão Wanderley, agora sim, eu acho que seria mais esclarecedor se nós discutíssemos cada ponto, né, de maneira bem detalhada, né? É interessante também, eu queria trazer para os irmãos algum ponto histórico, que é o seguinte: naquele período ali de 1500 alguma coisa, a igreja, de uma maneira geral, ela era toda apoiada em cima daquilo que Calvino dizia, a forma que Calvino acreditava e mostrava as coisas. Essa discussão ela vem um pouco antes de Calvino e de Armínio, né? É uma discussão que começou mesmo com Agostinho e Peládio, que cada um queria de uma forma. E daí Calvino tem a tendência, até porque a maneira de Pelágio de pensar era muito, até certo ponto, herética em alguns pontos. E aí acabou que a tendência foi levada para o lado de Agostinho. Então toda a igreja acompanhando, e também através de Armínio, que era um reformista suíço, né, que estava ali em Genebra, ele mantinha, e todos criam daquela forma que ele cria. E aí Armínio, né, também era um aluno também de Calvino, aprendeu de acordo com aquilo que o Calvino entendia, mas depois foi tendo um outro pensamento. E daí ele escreveu, né, esses 5 pontos, né, do arminianismo, né, e que depois, né, eles fizeram lá um sínodo lá em Dort, onde eles decidiram também, os calvinistas, fazerem outros 5 pontos para rebaterem os pontos que Armínio havia criado. E os pontos que Armínio criou, que elaborou através do seu estudo bíblico, não é, quando diz criou, parece que ele inventou da cabeça dele, mas ele elaborou segundo os estudos bíblicos que ele fez, né, são esses que o irmão está falando, né? E eu gostaria que nós tratássemos de uma forma mais detalhada de cada ponto. Tá. Eu queria só colocar os pontos do calvinismo para a gente ter um contraponto. Amém. Então nós temos o primeiro: depravação total. Todos os seres humanos nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. O ponto 2, eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos caídos um grande grupo de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito
obra ou fé prevista neles. A expiação limitada, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, graça irresistível. Graça de Deus é irresistível para os eleitos, isso é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. E a perseverança dos santos, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim. A chegar ao céu, nenhum perderá a salvação. Amém. Agora sim, quando ele vai falar sobre a depravação total, existe algum apoio bíblico, algum versículo, né, que os irmãos possam citar, que vá dar algum tipo de sustentação a esse argumento dele? Os irmãos conhecem? Eu conheço um que está ali em Efésios, né, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o Calvino acreditava o quê? Que o homem não tinha, quando ele trata esse argumento, que o homem não tinha, por causa justamente da sua depravação total e da forma caída que ele estava, de decidir por Deus. Então, o Senhor deveria operar nele, ou seja, ele queria que a regeneração era realizada antes da salvação. Primeiro você precisa ser restaurado por Deus, para depois você aceitar. Né? E aí, no contraponto, né, como o irmão falou, o Armínio vai dizer outra coisa. Né? E o que Armínio vai dizer nesse contraponto a essa depravação total? Que todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação de Deus. Amém. Irmão Paulo, o que o irmão pode nos dizer a respeito dessa discussão? No microfone. Eu vou pelo um lado já bem mais abrangente, né? Eu até tinha frisado justamente isso aí. Calvino, ele vai trabalhar com a predestinação, predestinar um determinado... Só para a gente ver um ponto aqui, né, que o escritor aqui, o autor da EBD, ele vai colocar o significado da palavra predestinação, né? Que é determinar antes, só para os irmãos terem isso aí em mente, né? Bem gravado. Então, a palavra predestinação significa determinar antes. Então, Calvino, ele vai, na sua tese, ele vai defender ali que Deus predestinou e escolheu um grupo de pessoas, né? Uma classe de pessoas. Então, Armínio vai, na sua tese, no seu estudo bíblico, ele vai entender que Deus determinou não rejeitar a humanidade, né? Deus determinou não rejeitar a humanidade, que nem eu tinha frisado no começo lá, o ser humano, o homem pecou no Éden, mas Deus já tinha um projeto de salvação para a humanidade. Amém? Então essa é a minha refutação, né? Amém. A minha refutação também é que a Bíblia diz que Jesus ele morreu fora dos limites de Jerusalém. Por quê? Porque se ele morresse dentro dos limites, dentro das muralhas, tanto é que os irmãos sabem que ele morreu no Gólgota, fora dos limites de Jerusalém, isso apontando para quê? A salvação não era somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Ah, eu sou gentil, eu tenho direito à salvação, tenho acesso à salvação? Tem, por meio da fé em Cristo Jesus. Muito bem colocado. É verdade. E aí, enquanto o Calvino vai dizer que o homem ele não tem condição de escolha, né? Nós vemos também na Bíblia, em vários lugares, onde é dado para o homem o direito de escolha. Né? Por exemplo, ali nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, né, que o Senhor vai dizer para eles, né, eu tomo a terra e o céu como testemunho de que eu tenho apresentado para vocês, né, e aí eu vou ler, para não me fugir nada, né, porque é a palavra de Deus, e aí eu preciso ser fiel ao que a palavra diz. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomou hoje por testemunha contra ti, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Ou seja, qual era o desejo de Deus para Israel? Que Israel escolhesse a vida, que Israel vivesse. Então, se fosse algo imposto, se Deus fosse impor a sua vontade, assim como Calvino dizia, que o homem não tem como resistir, se Deus fosse impor a sua vontade, Israel seria um povo santo, salvo, e teria cumprido toda a vontade de Deus. Mas não foi o que aconteceu. E a gente vê bem claro quando Jesus esteve na Terra. E aí,
fica bem claro que a pregação de Jesus é uma pregação expositiva e nunca impositiva. Jesus nunca impôs nada. Se a gente vê no Antigo Testamento, você vai ver Deus nunca impondo nada. Deus sempre expôs. E Jesus no Novo Testamento, ele está sempre expondo, ele não está impondo alguma coisa. E aí, nesse texto que o irmão leu, Deus dá uma escolha. Ó, eu estou expondo para vocês, há 2 caminhos, qual vocês querem? Aí você vai ver lá em Deuteronômio, Deus vai dizer para o povo, ó, se hoje atentamente ouvir a minha voz, esse se é uma condicionalidade, se você quiser, você não é obrigado. Jesus vem no Novo Testamento e vai dizer, quem quiser vir após mim, toma sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Mas é quem quiser, não é obrigado. Você não é obrigado a fazer isso, é só quem quiser. Então Deus nunca, ele não faz nada com pressão, ele não impôs nada, mas ele expôs. E aí quando ele expôs, eu tenho essa opção de escolha, porque não está me colocando uma imposição, mas ele está me expondo. Por isso que o evangelho é um evangelho exposto e não imposto. É verdade. É exatamente assim. Então Deus dá ao homem o direito de escolha. Também nós vemos ali na Bíblia, ali em Josué também, ali no finalzinho, né? Ele vai dizer para o povo, ele reúne o povo e diz, né? Escolhei, né? A quem Deus vocês querem seguir. Se vão seguir os deuses do Egito, de onde vocês vieram, se vocês vão escolher seguir os deuses da terra de Canaã, onde vocês estão chegando, né? Vocês decidem. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós vemos em muitos textos bíblicos, né, que Deus sempre dá direito ao homem de escolha. De escolha para dizer aquilo que ele deseja fazer. Aquilo que o homem quer. E aí, como nós já falamos muito hoje, né, o Deus vai agir de acordo com aquilo que o homem decidir. De acordo com aquilo que o homem resolver aceitar. E Deus sempre vai dar escolha, mas sempre mostrando a que escolher, né? Sempre mostrando, ele não vai te colocar no meio do nada e dizer, escolhe alguma coisa aí, e você não vê nada. Não, sempre tem o que escolher, né? É verdade, exatamente. Eu queria fazer uma colocação também, porque se ele escolhe alguns, ele vai ter, essa escolha vai ser em detrimento de outros. E Deus, e na Bíblia, em diversas oportunidades, nós temos que Deus não faz acepção dessas pessoas. Então, ali em Romanos 2:11, glória, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, ele não faz essa diferenciação. Todos nós pecamos e destituídos estamos. Então, nós precisamos ser alcançados. E ele nos proporcionou a todos isso. Pegando um gancho naquilo que o diácono irmão Vanderlei frisou ali, muito importante, na pregação em que o Espírito Santo mandou Pedro pregar na casa de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, Pedro ele fica admirado porque ele não sabia que o Espírito Santo de Deus desceria sobre os gentios, né? Isso tem tudo a ver com a nossa lição, porque, digamos assim, Deus não selecionou um grupo seleto de pessoas, né? Um grupo exclusivo. Tanto é que Pedro, naquela época, pensava que somente os judeus receberiam o Espírito Santo e a salvação em Cristo, mas ali ele percebeu, ou seja, Deus mostrou para ele que as outras pessoas também teriam acesso. Então, aqueles também tiveram o poder de escolha. Amém. Posso dar usar o texto que o irmão diácono irmão Vanderlei usou, e esse texto é bastante importante porque fala sobre a acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? E é interessante nós frisarmos também que essa questão de Deus fazer acepção ou não é no quesito de salvação. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Agora, para usar, aí é diferente, né? Aí é quem quer. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho a minha intimidade com Deus desse jeito, amém, e ele não deseja chegar a um pastorado, ele não deseja estar ensinando como os irmãos estão aqui nessa noite, ele não deseja, tem pessoas que até não desejam nem ser batizados com o Espírito Santo, tem pessoas que não desejam, mas pode ter uma salvação. Mas o que acontece? Então esse texto é muito interessante porque Deus direciona-se inteiramente a isso, né? Deus não faz acepção para salvar. Agora, e aí eu lembro aqui quando Pedro, Tiago e João, Jesus reúne os discípulos e vai para o monte orar. Vamos lá, todo mundo está salvo.
Mas aí dentro desse projeto de salvação, só alguns vão ver o sobrenatural e vivenciar o sobrenatural de Deus, que é o que nós, assembleianos, dentro da nossa doutrina e até pela palavra, acreditamos, que nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus. E aí Pedro, Tiago e João vão mais além e são os únicos que vê Jesus transfigurado. Por quê? Porque tem essa intimidade maior com Jesus, né? Então a salvação é a todos. A escolha de salvação, Deus quis escolher a todos, é para todos. Mas aí para ter algo a mais, aí sim é para quem quiser esse algo a mais também. E esse algo a mais também, pastor, ele também é seguido de um preço a mais, se é que a gente pode ser, né? E quando digo um preço, não é porque você precisa pagar mais, ou que o que você vai fazer vai te dar direito a isso. Mas é aquele que se aproxima mais do Senhor, ele tem que negar mais a si mesmo. Ele tem que viver para o Senhor. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Então, você quer ver a glória? Você pode ver a glória, né? Mas aí a gente lembra, por exemplo, de homens como Moisés, né? Que vida que Moisés teve? Moisés viveu para o Senhor, viveu para cumprir a vontade de Deus, né? Os próprios que o pastor citou, Pedro, Tiago, né, e João, que tinham intimidades com Deus. E a gente pode falar assim mais diretamente, João, né, que era aquele discípulo amado, que estava sempre ali do lado do Senhor. O preço que João pagou. Como o Senhor disse para Pedro, ele não vai morrer, né? Ele não vai morrer, ninguém vai matar ele, mas ele foi jogado no tacho de óleo fervente, ele foi abandonado na ilha de Pátimo, né? Então isso tudo é o preço que ele pagou pela intimidade, né? E também hoje é assim, tem gente que prefere ficar no raso, pastor. Tem gente que não quer profundidade espiritual, não quer profundidade de conhecimento, prefere ficar no raso. E aí a gente pode até entender o porquê, né? Porque na medida que você se aprofunda, né, mais o Senhor cobra de ti. Não cobra, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas mais você acaba tendo que se negar, né? E por isso o aperto é maior, né? Porque para muitos, eu vivo assim, tá bom, né? Mas se você quer mais, dê mais também. E aí a gente não fala, por exemplo, né, a Alicia não fala, mas só para falar a respeito disso, né? E por exemplo, o que teremos nós, o que os irmãos que estão aqui nessa noite lecionando vão ganhar com isso? O que os irmãos vão ganhar com isso? Estar aqui nessa noite lecionando. Enquanto alguns, por exemplo, poderiam estar, outros poderiam... enfim, o que você ganha mais por isso? O que você ganha mais em se dedicar a Deus? Você já tem salvação, mas o que você ganha mais? E aí só a eternidade vai revelar. E aí é galardão. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas é galardão. E aí tem gente, eu vou parafrasear aqui numa forma bem simples, né? Tem gente chegando no céu andando de bicicleta e tem gente chegando no céu andando bem embarcado. Vai chegar bem embarcado. Amém. Glória a Deus. E realmente o que a gente busca, na verdade, é a satisfação do Senhor, é para a glória dele, né? É para a honra dele. A gente se sente satisfeito por entender no nosso íntimo que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós, né? A gente sabe que o que o Senhor tem para nós é aquilo, e cada um sabe, cada um entende o que o Senhor tem para ti. O Senhor tem, é isso que o Senhor tem para mim. E se você cumprir aquilo que o Senhor tem para você, você está fazendo bem, que é como o Senhor entregou os talentos, cada um de acordo com a capacidade que podia fazer. E o que o Senhor não aceitou foi que aquele que tinha capacidade para gerir apenas um não tivesse feito nada, porque para um ele tinha capacidade. E da mesma forma somos nós, né? Para cada um de nós o Senhor tem dado também dons que nós precisamos usar para a honra e glória do nome dele. Irmãos, vamos tentar passar, né, esses pontos que nós estamos tocando sobre a diferenciação entre aquilo que se falava Armínio e aquilo que falava Calvino, né? O irmão Paulo gostaria de falar sobre esse assunto? Amém, amém, glória a Deus. Então nós estamos já com o nosso tempo meio corrido, né? E eu gostaria então de estar falando alguma coisa, né? Mais ainda sobre esse detalhe, que já que nós entramos no assunto, vamos procurar não deixar os irmãos com dúvida, né? O segundo ponto que ele fala sobre a eleição incondicional, ele usa como base, né, o versículo de João 5, 15, 16, que diz: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, Calvino dizendo que o Deus é quem escolhe, né?
E que não é o homem não tem como não ser escolhido, não tem condição, não precisa fazer nada para que Deus o escolha. Enquanto que já Armínio e a forma que nós cremos, há uma condição para o homem ser escolhido. A condição é o homem aceitar. O homem tem um livre-arbítrio. Nós entendemos que existe um livre-arbítrio e que depende da escolha do homem, né? A terceira é a expiação limitada, e nós já falamos bem isso aqui, né? É que eles creem que Jesus veio apenas para aqueles que vão ser salvos. E nós já falamos, o irmão mesmo falou, que o Senhor veio para todos, e não apenas para algum. Né? E a graça é irresistível, nós também já tratamos desse assunto, né? Que na verdade a graça pode ser resistida. Né? Você não é... E aí, se nós formos acreditar dessa forma, na verdade Deus usa como boneco. Né? Deus vai trazer e vai fazer, e o homem não tem como dizer não. Né? E embora o Senhor seja soberano, mas o Senhor não usa da sua soberania para obrigar o homem a realizar aquilo que ele quer. Todos têm a escolha. Nós vemos isso na Bíblia, né? Nós vemos isso no nosso dia a dia. Todos têm a escolha de fazer aquilo que acha bom em relação ao assunto do Senhor. Pode falar. Até agora eu lembrei de um versículo, quando Estevão está pregando ali para os doutores da lei, ele chama eles de povo de dura cerviz. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, nós entendemos que o homem resiste, sim, baseado na Bíblia. Amém, exatamente. Então, é isso, né? E o quinto ponto, né, que fala sobre a perseverança dos santos, ou seja, Calvino, ele entendia que o homem, ele que era salvo, ele ia perseverar de qualquer maneira, ele não ia se desviar, né? E nós entendemos, de acordo com a visão arminianista, né, que o homem, sim, ele pode cair da graça. E nós citamos aqui, por exemplo, Salomão, que foi chamado, foi escolhido, né? O versículo diz bem claramente que o Senhor ele seria filho e o Senhor seria pai, e mesmo assim ele caiu da graça. Uma referência bem forte é justamente a questão de Judas, né? Judas, ele estava junto com os 12, né? Ele participou de todo aquele processo de ensinamento de Jesus. Então, ele estava ali junto com Jesus, andou com Jesus, mas ele escolheu ir por outro caminho. Então, olha só, né? A Bíblia nos mostrando claramente que ao ser humano é dada essa liberdade de escolha, né? Ele pode escolher aceitar a Cristo como seu único Salvador ou escolher o caminho da perdição. E foi justamente isso que Judas escolheu, o caminho da perdição. Escolheu ir para o caminho errado. Amém? Amém. Outra coisa também que fala sobre isso também, um texto bíblico que fala muito claramente sobre isso, está ali em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 6, que diz assim, né? Porque é impossível que o que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Ou seja, aquele que experimentou o Espírito Santo, aquele que experimentou a palavra, eles podem recair, né? Eles podem, de repente, abandonar, apostatar da fé. É bem assim. E também, como nós citamos logo no início, também ali em Ezequiel vai dizer, né, que o justo, se ele cair, ele morrer na injustiça, se ele fizer o que é errado e agir impiamente, né, não vai se lembrar da sua justiça. Então existe essa possibilidade do homem negar, do homem resistir à graça de Deus. Irmãos, eu só lamento que infelizmente o nosso tempo seja tão curto, né, porque acaba que nós tivemos que passar mais ou menos pelo assunto meio por cima, né, mas existe muito mais o que ser dito a esse respeito, né, sobre essa diferença. Agora eu quero acrescentar para os irmãos e a minha forma de entendimento, que se você for ver, tanto os calvinistas como os arministas, eles têm base bíblica. Nenhum deles criou nenhuma teologia em cima do nada, né? Agora, cabe a cada um, né,
julgar aquilo que realmente é mais importante. O que eu sei é que nós não podemos colocar a Bíblia, porque eu entendo a Bíblia como um todo, né? E aí a polarização, nem para um lado nem para o outro, não compreende a Bíblia como um todo. Porque se você colocar dentro de uma caixinha a Bíblia, né, com olhar calvinista, vai escapar vários versículos de referência arminiana. Você não vai conseguir sustentar. Se você colocar a Bíblia dentro de uma caixinha arminianista, vai escapar vários versículos calvinistas que você também, de certa forma, você entende que está na palavra, né? Então, ali, na verdade, a gente tem que pregar a palavra como a palavra é. Se a Bíblia diz que Deus deu liberdade para o homem de escolha, nós pregamos que Deus deu liberdade para o homem de escolha. Se a Bíblia diz, como diz lá em Romanos 9, né, que Deus usou da sua soberania para endurecer o coração de Faraó, nós vamos pregar, se estamos pregando aquele texto, vamos pregar o texto de acordo com o que o texto fala, né? Porque a Bíblia é como um todo, né? Mas aqui, seguindo a nossa lição, os irmãos têm alguma coisa mais a acrescentar sobre esse assunto? Irmão Vanderlei, irmão André? Só colocar aqui o que é mais importante, então, é servirmos a Cristo e obedecer a Ele. De como vai acontecer, na eternidade a gente vai saber qual é o jeito certo. A gente entende e acredita de uma forma que a gente aprendeu, então é esperar a eternidade para isso ser revelado para a gente. Amém. Porque é a mesma coisa assim, irmãos. Por exemplo, Deus é um ou Deus é três, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. Então, ele é Deus ou é um? Nós não podemos trabalhar com as duas coisas, né? Jesus é 100% homem ou Jesus é 100% Deus? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Nós não podemos trabalhar com as duas coisas? E aí, no mesmo sentido, né? Na questão do calvinismo e do arminianismo, né? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Se a Bíblia nos dá base para trabalhar de uma forma coerente em todo sentido, né, irmãos? Então, assim, eu acho que a Bíblia, eu entendo que a Bíblia vai um pouco além, né, do que qualquer uma dessa determinação. Dentro dessas duas teorias, o que eu vou ficar, né? Dentro do calvinismo e dentro do arminianismo. O que eu fico? Qualquer um dos dois que ferir o princípio da minha salvação, eu paro. Então eu fico com aquilo que é princípio e essência de salvação. Feriu o princípio e a essência de salvação, eu paro e não discuto. É verdade. Esse é o princípio, isso é o principal. O principal é essa questão. Agora, porque se nós formos analisar, e eu sei que os irmãos têm conhecimento para isso, todas as religiões, inclusive, né, elas procuram se basear na Bíblia, porque a Bíblia é um livro régio, é um livro que coordena, e todos aqueles eles procuram achar apoio bíblico para poder trazer a sua heresia, a sua crença, a sua religião. Não é que eu esteja dizendo que nenhum desses pontos seja, né, uma heresia. Eu só estou dizendo que existe referência bíblica e fundamentos bíblicos que fala a favor de um quanto do outro, né? E que nós devemos fazer, como o pastor falou, é vigiar na questão da salvação. O que não pode trazer para nós é perigo em relação à nossa salvação, porque nenhuma coisa nem outra vai nos levar para o céu, mas é a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa perseverança na palavra que vai nos levar para a salvação. Amém? E seguindo aqui a nossa lição, né, nós iríamos agora falar sobre o privilégio da adoção. Alguns irmãos querem trazer alguma palavra sobre o privilégio da adoção? Só para a gente dar uma pincelada aqui, bem colocado aqui pelo escritor aqui da IBD, a gente vai ver que essa palavra adoção ela não é comum no contexto judaico, né? Mas ela era comum num contexto para quem Paulo estava escrevendo. Então Paulo está escrevendo para uma igreja dentro de um contexto gentílico, né? De um povo que não era judeu. Amém? De um povo que conheceu a Cristo, conheceu a graça de Cristo. Então Paulo está falando dentro de uma cultura grega e de uma cultura romana. Então para eles essa palavra adoção, esse sentido de adoção era muito comum. E eu acho interessante aqui eu tenho um escrito aqui, um comentário que vai dizer assim, no primeiro século a adoção era uma forma jurídica e legal, especialmente entre romanos e gregos.
por meio da qual o pai adotivo recebia um filho e a ele destinava todos os direitos para perpetuar o nome da família e administrar a sua herança. Olha só, a expressão aramaico Abba, pai, né? Abba significa pai carinhoso, justamente o que o texto vai dizer ali, né? Lá em Romanos. Então a gente vai ver aqui que esta adoção, ela vai trazer privilégios, que nem o irmão falou ali. E o escritor vai dizer que alguns privilégios desta adoção está, dentre eles, a regeneração, né? A remissão de pecados. Nós temos o direito da intimidade com o pai. Então, Paulo está falando para quem? Paulo está falando para um povo, né, que foi adotado. Um povo que não conhecia Deus, que estava afastado do caminho de Deus. E este povo quem era? Né? Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Paulo está falando para a igreja, justamente isso, para a noiva do Cordeiro, né? Este povo que estava afastado, mas agora eles, através do sacrifício de Jesus, vão receber este privilégio de adoção, receber este privilégio de estar com o Pai, né? E esses privilégios estão aqui, né? Que é a redenção, remissão do pecado e a intimidade com Deus, desfrutar dessa intimidade e de todas as bênçãos que Deus tem em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos querem acrescentar, irmão Vanderlei? Todas aqueles benefícios que os judeus teriam, eles como filhos adotivos, eles teriam em Cristo Jesus, né? Amém. Até porque o pecado não entrou, e aí a gente vai ver lá no Éden, o pecado entrou no mundo, ele não entrou no mundo pelo sangue, ele entrou no mundo pela moral, a moralidade. E porque se o pecado tivesse entrado por sangue, nós não teríamos condições de ser salvo. Nós não teríamos condições, porque nós não temos grau de parentesco nenhum. E aí só quem teria grau de parentesco em primeiro grau, com o povo realmente escolhido, que é a nação de Israel, é que teria esse direito de salvação. E aí, ó, o projeto perfeito de Deus, a eleição perfeita de Deus. Bem, eles não têm, mas então eles vão ser adotivos. Eu vou adotar eles. E aí aquele ramo que agora está sendo enxertado na oliveira, que é Cristo, né? Porque os galhos que estavam lá não queriam, então estava sendo seco, né? E aí agora, então eu vou enxertar no meu filho um ramo aí, que esse ramo venha dar fruto também. E aí há essa adoção, agora eu sou filho por adoção. Essa moralidade, porque o pecado entrou pelo mundo, pela moralidade, e me dá direito agora de ser filho por adoção. A só referência bíblica que eu esqueci de mencionar, né? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, que vai dizer assim, ó: porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente ter medes, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai, o Pai querido. Né? Amém. Glória a Deus, irmão André. Amém. Glória a Deus. Então é isso, né? Nós entendemos que o privilégio da nossa adoção é justamente isso, é herdarmos, né, o novo nome que nós teremos ali no céu, né, e sermos herdeiros, né, das glórias que o Senhor tem preparado, co-herdeiros com Cristo. Né, e de ter intimidade com Deus. Então são 3 os privilégios, né, 3 são as coisas que nós temos como bênção, né, por essa filiação, por essa adoção como filhos de Deus. Herdamos o nome do Senhor e somos conhecidos hoje, né, pelo nome do Senhor, somos a igreja do Senhor, né, temos uma herança, né, que naquele grande dia nós tomaremos posse ali, né, e também temos intimidade com Deus, né, que, aliás, é a parte mais importante, né, disso, é você poder ter intimidade com o nosso Deus. Irmão Isaías, permite-me colocar de repente abrir um pouquinho aqui, só dar uma fugidinha, mas eu preciso, como estamos falando de adoção e de filhos de adoção, e está falando sobre o privilégio, o que é esse privilégio? É a gente ser grato, muito grato, por nós termos sido alcançados pela manifestação da graça, lá Tito 2:11, por essa graça ter se manifestado. Então nós temos esse privilégio, e esse privilégio ele tem que se dar em gratidão. E aí aqui eu abro um parênteses para falar, por exemplo, um filho adotivo, uma família que adota uma criança, uma família que adota um filho, ela tem que ter na mente, e esse filho tem que ter na mente,
E a gente vê na sociedade muita gente com problema, muito filho adotivo com problema. Por quê? Porque os pais, quando pegam aquela criança, vamos supor que é uma criança lá, totalmente de uma família destruída, e aquela criança ficou sem pai. Quando a mãe e o pai vão buscar aquela criança, vão adotar e vão trazer para casa, qual é o sentimento que eles têm? Primeiro, de penalidade, de dó, de coitado. Eu estou indo buscar, tadinho, eu estou com dó deles. E aí essa criança, ela não vai vir, ela não vai crescer com o privilégio de estar num lar. A maioria das crianças que dá problemas, adotivas que dá problema, é porque os pais olharam para ela com sentimento de dó, com sentimento de pena, e não é isso. Quando você adota uma criança, você está adotando lá uma criança, você está adotando um filho, qual é o sentimento que tem que dar? Olha, eu quero te dizer que você está vindo, nós vamos te amar muito, mas é para você ter um sentimento de, aquela criança desenvolver nela um sentimento de privilégio em ela poder estar ali. O privilégio não é do pai e da mãe de buscar ela, mas o privilégio é dela de estar ali. E aí o que a gente vê na sociedade é o pai e a mãe dizendo assim, eu tive o privilégio de adotar. Não, o privilégio foi daquela criança de ser adotada. Porque quando ela vem com esse sentimento, ela vem com um sentimento de gratidão. E dentro da igreja, botando para esse assunto, o pai não nos elegeu porque, tadinho de Isaías, coitado do André, eu estou com pena deles, então Jesus vai vir, vai morrer por eles, porque eu tenho dó deles. Não, Jesus não fez isso, ele veio por amor. E essa é a palavra central, amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele veio por amor, ele não veio porque, eu estou com pena, coitado deles, não, ele veio por amor. E aí ele me elegeu agora como filho adotivo, e eu tenho que ter a consciência desse privilégio e ser grato a ele. E aí nós estamos encontrando muitos filhos dentro da casa do Senhor, como eu falei de filhos na sociedade, mas muitos filhos na casa do Senhor, que estão por estar na casa do Senhor, e aí eles não vê como um privilégio de poder estar na casa do Senhor, eles não vê como um privilégio de ser chamado filhos de Deus. E isso, como é que a gente vê? Naquilo que o diácono irmão Vanderlei falou, na falta da prática da vida cristã. A prática da vida cristã é que vai mostrar qual é a gratidão que ele está tendo em ser chamado filho de Deus. É por adoção. Como o irmão do filho pródigo, estava dentro de casa, porém não demonstrava para o pai a gratidão que ele tinha em poder estar ali. Ele só achou ruim quando claro que os dois eram filhos, de sangue do pai, mas ele não usufruía. Então, às vezes, nós estamos na igreja, até quando chega alguém que é adotado, ou seja, alguém que não conhecia Cristo, a gente diz, não, eu sou filho, eu estou na casa há 90 anos, eu estou aqui, eu sirvo e tal. Mas aquele veio com gratidão e nos primeiros dias demonstrou para Deus, no seu coração, uma sinceridade que a gente que está há muito tempo não demonstra. É verdade, né? E é interessante também a gente pensar que o próprio Jesus falou, né, que a quem muito foi perdoado, né, muito é grato. E um dos maiores defeitos do ser humano hoje é algo chamado ingratidão. E não ser grato a Deus por tudo aquilo que ele faz. E pelo maior projeto que foi salvação, e nós sermos chamados filhos porque fomos adotados por ele. Então a ingratidão, ela invade muito o mundo hoje. Inclusive assim, tem gente que vem à igreja e como se estivesse fazendo um favor para Deus, né? Eu vou lá na igreja porque se eu não for, ele vai ficar, triste. Quem seria Deus sem mim? Se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não. Pois e não é assim, né? Como o pastor falou, tem que haver no nosso coração, todos aqueles que aceitam a Jesus e recebem esse privilégio, né, realmente sentimento de gratidão. E a gente vai ver isso sendo refletido na vida de Maria, né? Porque é interessante que Jesus ele entra na casa de Simão e Simão demonstra aquela gratidão por Jesus estar na casa dele, né? Pelo Salvador estar na casa dele. E Simão ele não faz aquilo que a cultura judaica, né, apresentava naquele momento ali, de lavar os pés, né, de ter aquele carinho por alguém que estava visitando. E Jesus vai falar, Simão, eu entrei na tua casa e tu não demonstrou amor, tu não me beijou, tu não demonstrou o zelo de eu estar aqui na tua casa. Mas Maria, esta mulher, ela veio aqui e demonstrou este zelo. E o nome dela vai ser lembrado pela eternidade.
Amém? Então, quando nós demonstramos este amor, fica marcado, fica registrado no céu o nosso amor por Jesus. Pois é, inclusive, como o irmão falou, o nome fica registrado, que até hoje estamos falando nela, né? Há quantos anos aconteceu e até hoje nós estamos falando do gesto de Maria, né, fazendo ali por Jesus, por gratidão aquilo que ele realizou na vida dela. Irmãos, nós vamos finalizar a nossa aula. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E eu gostaria que cada um dos irmãos, né, de uma maneira geral, pudesse estar dando alguma palavra sobre o que significa, o que os irmãos entendem, né, e o que também o comentarista nos fala a respeito dessa questão. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Pode começar pelo irmão Vanderlei, se assim desejar. A gente pode entender isso, que ele não, como a gente já vinha falando antes, ele não escolheu um grupo seleto, mas sim toda a humanidade, e através de Cristo a gente precisa fazer essa escolha para que ele venha, que a gente seja participante da salvação de Cristo. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém? Para a gente não ser muito redundante, né, justamente isso que a gente estava abordando ali, né? Até o autor ele traz este assunto novamente aqui, mas ele vai falar deste propósito, né, de nós sermos, receber essa predestinação, ou seja, este ato, né, que Deus fez de escolher não condenar a humanidade pelo pecado, mas sim resgatar, ou seja, de escolher salvar a humanidade. Então isso é maravilhoso, né? Isso é muito poderoso e a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível para a gente finalizar isso aí, né? Eu trago aqui dentro da minha argumentação da gente aproveitar isso da melhor maneira possível, agradecendo este privilégio de Deus ter escolhido, né, não nos condenar, mas escolheu salvar toda a humanidade. E essa salvação, ela se caracterizou na pessoa de Jesus Cristo. Então, você que está nos assistindo aí, né, que ainda não é salvo em Cristo Jesus, que você que não aceitou Jesus como seu Salvador, você tem toda a liberdade nessa noite aí de colocar o seu nome aí na live aí, e nós vamos estar orando por você e pela sua família. É interessante também comentar aqui, que nós já falamos sobre isso, a respeito que essa predestinação se dá por conta do amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele não faz distinção de alto, baixo, gordo, magro, claro, escuro, não. Esse amor, ele abrange a todos, a toda a humanidade. Amém. Glória a Deus. E é interessante também, aqui dentro do que o comentarista também falou, né, que ele escreveu, né, ele também diz aqui que os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos, né, pelo Senhor. Não são atraídos por tudo aquilo que o Senhor realizou. E o sentimento que nós temos, né, realmente é de gratidão a Deus. É o sentimento que nós precisamos ter. Reconhecer a obra que Ele realizou na sua vida. Não, reconhecer o sacrifício que ele fez por nós e o plano tão maravilhoso de redenção que Ele nos trouxe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que se prontificaram a estar aqui, né, junto conosco, né, participando e passando conhecimento para aqueles que estão ali, né, nos assistindo. Também agradeço a Deus pela vida de cada irmão, né, de cada amigo que está através dessa live, né, assistindo essa aula, né, que o Senhor possa te abençoar, né, te dar uma noite tranquila e que você possa, que essa palavra possa gerar em ti, né, em você, um desejo de cada vez mais buscar conhecimento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém. Os irmãos que estão acompanhando a gente, eles agradecem a Deus, a maioria deles, colocando a aula está muito boa. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, né? Louvamos a Deus por essa ferramenta que a gente tem, poder chegar na casa de cada um deles e o nome do Senhor ser exaltado, né? Então nós louvamos a Deus pela vida. Eu não vou citar o nome deles, então muitas pessoas passaram por aqui, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles que estiveram conosco, ligadinho, nessa noite, e bastante irmãos aqui do Águas Claras, isso que é muito importante, né?
Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E também abençoar a vida dos irmãos e pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando graça. E semana que vem, em nome de Jesus, né? Se as coisas não se normalizarem até lá, estaremos aqui novamente reunidos para estarmos tratando sobre a aula seguinte, sobre o assunto seguinte. Amém? O irmão Paulo pode levar a voz em oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te dar graças, Pai, por este momento que nós passamos aqui, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos aqui falando da Tua palavra, sermos instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos. Te agradecemos também neste momento, ó Pai, pelo privilégio de recebermos, Senhor, a salvação, algo que o Senhor, meu Deus, predestinou, Senhor, algo que o Senhor determinou antes, ó Pai, do homem ter caído, Senhor, naquele Éden. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos, porque Teu amor, Senhor, é grande, o Teu amor, Senhor, é soberano, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que neste momento está nos ouvindo, Senhor, aqueles que passaram ali, Senhor, meu Pai, e ouviram esta mensagem, que ouviram, Senhor, esta escola dominical. Nós queremos te louvar, Pai, que a mão do Senhor, ó Pai, venha alcançar cada um deles, Pai, que a Tua graça, a misericórdia do Senhor, neste momento, Senhor, de labuta, neste momento de dificuldade, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Alcança, Senhor, aquele que neste momento está passando por alguma enfermidade. Deus eterno, estende as Tuas mãos, Senhor. Nós te clamamos agora, nós clamamos agora por cada irmão aqui da Águas Claras, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, meu Pai, que estão na sua casa, Senhor. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um. Pai, alcança, Senhor, os Teus filhos agora, Senhor. Alcança aqueles que têm clamado, Deus, por um milagre. Pai eterno, nós sabemos que o Senhor tem o poder para reverter essa situação, que o Senhor, meu Pai, tem a caneta na mão, Senhor, que nada está fora do Teu controle. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Também queremos convidar os irmãos para amanhã estarem ligados. A partir das 19 horas, né, nós estaremos transmitindo o culto, né, de adoração ao nome do Senhor, diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Águas Claras, Brusque. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite. Recuar, parar, avançar, todos. Uma igreja mais sedutora.